Olá a todos, bem-vindos ao Filme Maníacos, trazendo para vocês aqui hoje o Henrique Campos, que é o técnico de áudio aqui, técnico de som, e ele vai mostrar para a gente aqui o que o técnico de som faz e ele vai explicar um pouquinho da profissão dele. Esse canal é de filmmaker para filmmaker, trazendo aquelas pessoas que estão sempre por trás das câmeras ali. E aí, Henrique, tudo bom? Tudo ótimo? Beleza? Tudo certinho, cara, tudo na paz. Bom falar contigo, cara. Obrigado aí por aceitar o convite. Deixa eu te Pô, perguntar aqui lógico, já, cara. Pra já mim o é uma começo. honra. Ah, que bom, cara. Já te começar aqui já pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Explica pra gente aí o que você faz e o quão grande, né, é a sua responsabilidade nos projetos. E quando eu falar projeto, eu falo filme, Uhum. clipes, Em geral, no curtas, em geral. seriado, tudo. Seria tudo. Fala pra gente aí a importância do seu trabalho. Bom, acho que você já começou introduzindo aí, né, o que que a gente faz, né? A gente trabalha com captação de áudio, som direto, no caso, pro cinema, para televisão. Mas como a gente estava conversando antes aí da gente começar a gravar, né? A produção do técnico de som ela é muito mais abrangente. Então, você pode, desde um técnico de PA, fazendo um show, um monitor, um Rock in Rio, Olimpíada, que foram trabalhos que eu já fiz, além do som direto, que é o que eu amo de paixão fazer, né? Quando eu fiz o IATEC lá atrás, né? Quando a gente chegou na disciplina do som direto, eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer, agora eu sei para onde eu tenho que ir, né? E depois dali eu não parei mais, cara. Fui cada vez mais me aprofundando, fazendo outros cursos dentro do IATEC. Para quem não conhece, o IATEC é uma escola antiga, né? Super conhecida aí dentro do áudio, né? Do cinema mesmo em geral, mas principalmente do áudio, porque eles formam técnicos de som ali, técnicos de áudio. Eu não sabia. Então, eu acabei fazendo basicamente todos os PETs lá, os cursos que tinham voltados para essa área mesmo de áudio, né, de som direto. E não é só isso, né? Primeiro, você tem a formação básica ali, a sua formação como profissional, mas terminou ali, você tem uma outra jornada, né, que é começar a aplicar o conhecimento que você adquiriu ali e começar a aplicar eles na prática. E a partir daí, cara, as coisas foram acontecendo de uma forma que foi muito natural. Eu acabei fazendo parcerias, conhecendo pessoas assim que me ajudaram muito, questão de dar essa oportunidade mesmo de você mostrar o teu trabalho, né? Então as coisas foram acontecendo assim, natural. Você sair de um projeto para o outro, e são projetos totalmente diferentes, né? Eu, em 2019, antes de começar essa doideira aí de pandemia aí, eu estava levando 3 projetos ao mesmo tempo. Projetos extensos, né? Que era um documentário, o Tardezinha, não sei se você conhece aí uma festa que tinha Do pagode, do né? Piaguinho. Exatamente. Sim, sim. A gente fez um documentário do Tardezinha com a Benedita Zebrini, né? Pô, que legal, Ela cara. me chamou, ela me chamou para fazer a captação e ela ficou assim, numa situação porque era muito barulho, era festa e Uhum. entrevista rolando ao mesmo tempo. Ela falou, Luiz, como é que a gente faz? Eu falei, cara, calma, relaxa. A gente vai dar um jeito. E uma outra coisa muito legal é que a maioria das pessoas não sabe, e eu também não sabia, é que ela tem um problema auditivo, ela tem uma surdez desde pequena, né? E eu nunca tinha reparado que ela usava um aparelho de surdez. E aí eu fui começar, depois que ela me contou que ela presta muita atenção quando você está falando, ela presta atenção, ela faz leitura labial, né? Sim, sim. E aí foi quando eu percebi e ela foi e me contou. Eu falei, pô, então eu tenho uma responsabilidade dupla. Então são os Aí, seus ouvidos, os meus e os seus, né? né? Então, eu agradeço demais a confiança, a oportunidade que ela me deu também por conta disso. A gente fez esse documentário, foram várias cidades que a gente foi acompanhando, né, os shows acontecendo, e terminava ali, eu saía e ia para um outro projeto que era um longa que eu fiz, chamado Irmãos por Escolha. Eu vou até deixar o link com vocês aí para Pode vocês deixar. seguirem e foi uma coisa meio que inédita. Foi a primeira vez que o Exército Brasileiro permitiu que uma equipe de filmagem adentrasse, né, a Academia Militar das Agulhas Negras, É sério, não que é onde pode, é não? feita. Não, não pode. Ali é onde é feita a formação dos cadetes, né, dos oficiais militares. E quando eles têm que fazer uma Então, promo, alguma coisa do exército mesmo ali, quando tem que filmar o soldado, para alguma propaganda, como tinha antigamente propaganda na televisão, como que é isso então, aí? É tudo ator? existe, isso é uma coisa.
Não, então, não, isso aí existe. Normalmente, assim, a equipe de comunicação deles lá dentro que faz esse tipo de filmagem. Então, assim, são militares e tudo mais. E aí, quando tem essa coisa de você trazer uma equipe de fora, de civis, entendeu? Tem um certo cuidado, eles tiveram um certo cuidado, assim, muito grande, né? E a gente também uma responsabilidade muito grande de mostrar a verdade ali dentro. Não, nada do que tem ali é combinado, porque tinham coisas que estavam acontecendo, treinamentos e tudo mais. A gente sabia o que iria acontecer, né? Ó, os militares vão passar por aqui, vão fazer isso, 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 mas a gente não podia interferir. Então, assim, é aquela coisa, a gente tem, é igual a mosquinha, a gente está ali, mas está de espectador, né? Não pode falar E pra parar e voltar. Ô, volta aí que eu tenho que pegar não, aqui. não tem como. Como é que eu faço o cara voltar de um rapel de 30 metros de altura? Não tem Aí não como, faz né? sentido, né? Pô, a gente subiu o topo das Agulhas Negras. Para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. São dois. Só para ter uma comparação, é de 2 a 3 vezes mais alto que o Cristo Redentor. Uau. Então, assim, são 2.200 metros mais ou menos de altura lá no topo. E aí, como é que você faz para subir com o equipamento, gravar isso? Porque, assim, a ideia era a gente fazer a subida deles, né, até lá, e lá em cima gravar a oração da montanha. Eles fazem, assim, uma coisa assim, uma coisa Absurdo, assim, porque quanto arrepiante. mais alto você tá, mais vento você tem, né? Exatamente. Vai chegar nessa É parte uma, de equipamentos aí, você vai falar pra gente o equipamento vai, que você usou. isso, Eu te e isso aí pergunto. foi isso daí foi uma das minhas maiores dificuldades, né? Tanto a dificuldade física de você conseguir chegar num lugar desse sem ter treinamento, porque a gente tinha que acompanhar eles, mas a gente não tinha esse treinamento. Então, assim, tinha que ter esse cuidado e cuidar do equipamento também, né? Tinha que ir Entendi. com o mais reduzido possível e cuidar para a gente conseguir chegar lá e fazer o que a gente se propôs a fazer ali. E, Entendi. assim, cara, foi uma experiência, assim, que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu falo pro Gabriel, que é o Gabriel Matar, né, que é o diretor do projeto que me convidou para fazer esse documentário. E para mim foi um presente, cara, uma oportunidade assim de vida, né, de você fazer um trabalho desse como profissional e como pessoa também, porque você aprende a dar valor a coisas assim básicas, entendeu? A gente voltava de um treinamento que a gente dormia dentro de uma barraca dessa de campanha, né? E aí quando eu chegava em casa eu tomava um banho quente, eu deitava na minha cama e ficava, caramba, cara, como é que você só dá valor quando você não tem, né, essas coisas, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, você leva isso pra tua vida, entendeu? Isso muda a relação que você tem com as pessoas, a coisa da hierarquia também. Tudo bem, você tem ali coisas ali de hierarquia, mas você tem que tratar as pessoas da melhor forma possível, como você gostaria que fosse tratado, né? Então, assim, eu tenho esse norte para seguir em todas as situações que eu faço, desde um treinamento desse militar, tanto num show de samba, entendeu? Eu vou ter sempre o mesmo Entendi. respeito com as pessoas, da forma como eu gostaria que fossem comigo. Deixa eu te perguntar. E entre filmes, curtas, clipes, qual é o mais difícil? Eu não tenho o mais difícil. Depende tudo do Não trabalho. tem, cara. Não tem. Cada projeto, ele Cada te. projeto é um projeto. Exatamente. Por isso que é importante você estudar antes o projeto, o que vai ser. Vislumbrar algumas dificuldades que você de repente possa ter, para você dimensionar o teu equipamento, ter backup, porque às vezes, pô, acidente acontece, entendeu? Merdas acontecem, você está a 2.700 metros de altura, e aí, como é que faz? Tem que gravar. O que eu estava pretendendo perguntar é que Uhum. se existe uma dificuldade em um projeto, vamos supor, clipes, você realmente tem que filmar dentro d'água. Queria saber que se para o técnico de som, no seu caso, a sua profissão, qual é Uhum. se o trabalho dentro d'água ou se o trabalho com equipamentos dentro d'água fica mais difícil, porque para a câmera a gente tem Ah, umas sempre case, né? A fica. gente tem umas caixinhas, né? Agora para o som eu já não sei como funciona. Tem como tu explicar para a gente? Pro som existem microfones submersos, né? O Ah, hidrofone, existem microfones ali que você, literalmente você enfia a cápsula, só que ela é protegida e tudo sim, mais, mas sim. você Tipo a chega a GoPro, enfiar né? debaixo. De Tipo a certa caixa forma, de som. sim, exatamente. Então, existe essa captação, mas
como é que a pessoa fala debaixo d'água, entendeu? Então, assim, o que você vai conseguir captar aí são as nuances da água, dos animais, porque os animais também emitem sons. Sim. Você escutar, eu estava até vendo há pouco tempo atrás um técnico que fez, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele captou, achei muito legal. Ele captou alguns sons e ele conseguiu identificar a baleia beluga. E é só que se você não vê a imagem, você só escutar o som, cara, parece filme de terror, mano. Entendeu? É uma coisa muito doida, muito doida. Então, como é que você consegue captar isso, entendeu? Então, assim, são coisas que você acaba tendo que estudar ali, aprender, mas você sabe que existe um limite. É igual você captar vídeo. Se você estiver num ambiente que você não tem a luz, você não vai conseguir imprimir aquela imagem ali. Para o som, a métrica é a mesma, tanto para o som quanto para o vídeo, entendeu? É mais ou menos isso. Existe um certo limite até onde você consegue chegar ali. Entendeu? Algum exemplo, você falou de captação na água. Com a Benedita, uma vez em 2017, a gente fez um documentário falando sobre empreendedorismo. E aí a gente fez, assim, com galera jovem, empreendedor e tal. E aí uma das entrevistas foi na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. Aí eu falei, pô, beleza, vamos lá. Só que aí chegou na hora, pela hora, eram 4 e poucas, 5 horas da tarde, tinha um heliporto do lado. Ou seja, de 5 em 5 minutos subia um helicóptero. Sim. E aí, como é que faz? Corta. Aí eu te pergunto, como é que faz? A gente tem que dar um jeito. Eu expliquei para ela, falei, olha só, a gente vai ter que picotar isso, cortar algumas vezes, porque o som é muito presente, porque a gente trabalha com uma relação sinal-ruído, né? O teu sinal ali de voz, ele tem que estar mais acima do que o ruído. Se o ruído estiver mais acima, aí complica de vez, entendeu? Deixa eu te perguntar aqui agora, mudando aqui para as polêmicas, né? Porque geralmente todo mundo aqui que eu faço as perguntas, a galera sempre puxa a sardinha pro lado da própria profissão, no caso, né? Deixa eu te perguntar, o áudio aí, dizem que o áudio é 50%, né, do projeto. Quando eu falo projeto, é clipe, filme, tudo. Né? E aí, é 50%, é 70%, 90%? É quanto aí? Cara, eu prefiro dizer o seguinte, na captação, aí com a ação acontecendo, eu posso dizer que é 50%. Se você pegar eu dou esse exemplo clássico, você pega um filme, tira o som ali e vê se você consegue entender só pela imagem o que está acontecendo aí. Aí agora depois você pega, coloca o som ali, tudo fica mais apresentável, né? Você consegue entender. Então, assim, um complementa o outro, não é mais um e menos o outro. Eu sempre tive esse pensamento. A gente trabalha complementando um ao outro. Eu, pelo menos, não vejo essa guerra entre áudio e vídeo, que a gente sabe que acontece, entendeu? Coisas que acontecem aí desde muito antes de eu começar a trabalhar, então não é comigo que vai mudar a partir daí. É um negócio de amor e ódio, né? Porque um depende do outro. É que nem, pô, você falar que você odeia o argentino, mas você não odeia o argentino, né? Exatamente. É só no futebol, rival só no futebol, pô. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu, pelo menos assim, eu já fui gerente de loja, antes de eu começar a trabalhar com audiovisual, eu trabalhava com loja, eu era gerente, então assim, a gente tem que saber gerenciar uma equipe. A gente tem uma equipe com várias pessoas, várias personalidades, vários pontos ali, então assim, a gente tem que saber extrair o melhor daquela pessoa ali, e é como se fosse um time, cara. Você não ganha de um jogo de futebol só com atacante, ou só com goleiro, ou só com centroavante. Você precisa de todo mundo. Você precisa de um goleiro, você precisa de um atacante, você precisa de 2 laterais, entendeu? Então, o cara que consegue montar um time desse conciso, entendeu? Ele tem tudo para dar certo, cara. Tudo. Sim. E assim, você vê que na maioria das vezes, em set de guerrilha, eu vejo isso daí acontecer com muito mais frequência. Por quê? Você está trabalhando com menos pessoas. Então, aquelas pessoas, na maioria das vezes, se conhecem, né? Tem um mínimo ali de amizade. Tem que saber separar essas coisas, mas eu estou dando um exemplo porque quando você está com uma equipe pequena, você se vê na obrigação de ajudar o cara, entendeu? É como se tiver, eu falo isso, eu trago esse exemplo da guerra, entendeu? Como isso, o cara que está do teu lado ali é o cara que vai salvar a tua vida, entendeu? E vice-versa. Então, assim, porra, eu jamais vou me negar de ajudar o cara, pô, de repente de pegar um tripé junto com ele, ou dele me ajudar a fazer ali uma mudança aqui ou outra, porque são de departamentos diferentes. Mas não, cara, a gente trabalha, a gente vai entregar o mesmo produto, entendeu? Então, assim, enquanto a gente puder somar
e vai ser melhor para todo mundo, tanto para eles quanto para mim. Então eu sempre tenho essa linha de raciocínio e sempre sigo esse norte, né? É, entendi. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É uma coisa que não acontece muito aqui fora, né? Aqui fora a gente Não, tem o cara que é o câmera, ele é o câmera. O cara do áudio é o cara do áudio. E assim vai. Né? Ninguém mete a mão no trabalho de né, ninguém, porque se acontecer algum problema, aí é de quem que é a culpa, né? Entendeu? Aí fica esse negócio. exatamente. É, fica meio Eu vejo isso complicado. acontecer aqui também, cara. Quando a gente fala, se a gente vai para uma publicidade lá em São Paulo, eu vi que já é um ritmo diferente, né? Sim. Só que é aquela história, cara. Eu tenho meus ensinamentos ali que eu carrego em todas as situações que eu vá. Então, assim, se eu ver alguma coisa, eu ver que eu posso fazer aí, que eu posso de alguma forma contribuir, por que eu não vou fazer? Com Entendeu? certeza. Você tá vendo uma pessoa na rua ali, numa situação ali que, pô, você pode ajudar, você não vai fazer, você vai virar as costas e vai embora, entendeu? Não é só o profissionalismo, é o lado pessoal também, é o lado humano, entendeu? É essa empatia, né? E tanto se fala e na prática, Tem que com rolar. alguns tem que rolar, exatamente. Eu acho que não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar na Tem que prática. mostrar. Sim, exatamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar aí, quando começou o seu interesse nessa profissão aí? Quando você olhou assim e falou, eu acho que esse negócio de som é pra mim. Quando foi isso aí? Cara, vem de muito tempo, eu não sei te dizer exatamente qual foi nesse momento aqui, mas eu posso te falar o seguinte: meu pai ele trabalhou a vida inteira na TV Globo, saiu agora em 2020, mas ele tinha a minha idade, vou fazer 37 anos agora, ele tinha 36 anos de TV Globo. Então, assim, Caramba. a minha vida inteira eu cresci vendo o meu pai trabalhar com televisão, com cinema, e eu era fascinado. Quando eu tinha oportunidade, às vezes, de visitá-lo, de estar aí vendo algum programa ali junto e tal, eu falava, cara, quero fazer isso aqui e tal, achei pra caramba. Mas eu não tinha a mínima ideia do que fazer, quais são os departamentos, não tinha noção nenhuma, nenhuma. E aí, quando eu comecei a fazer isso, assim, comecei a trabalhar, falei que eu era gerente de loja e tal, e aí foi quando eu comecei a fazer o curso técnico. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso técnico e vamos ver o que acontece. Eu não tinha pretensão de sair da loja ainda, até porque eu estava já subindo para outros cargos ali, já estava para sair da loja, virar supervisor, enfim. Sim. Aí eu falei, cara, agora. Eu cheguei naquela encruzilhada, né? De ir para um lado e para o outro. Eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. E aí foi onde eu comecei A a gostar. ter as aulas lá quando eu tive aula de som direto, aí que eu falei, cara, é agora. É isso aí que eu quero fazer daqui para frente. E aí, daí para frente foi, cara. Foi aparecendo alguns trabalhos para fazer, e é aquela coisa do network, né? A gente ainda vai chegar nessa parte ainda, que você Sim, deve me perguntar aí alguns direcionamentos, né? sim, sim. E eu falo que é isso. Tanto eu chamo de pilares ali, né? São três pilares ali. É o teu conhecimento acadêmico, né? Formação e tudo mais. Existe a parte de equipamento também, de você investir no teu material, no equipamento que você vai trabalhar. E um outro pilar que é extremamente importante, que é o network. Entendeu? Nesse tipo de profissão que a gente tem, dificilmente você vai chegar num jornal, algum lugar assim, e vai ver lá, eu preciso de um técnico e tal. Vai ser indicação. Como você provavelmente chegou até mim, entendeu? Deve ter Sim, ido em algumas pessoas foi sim. e chegou. Exatamente. Na maioria das vezes, é sempre assim que acontece. A maioria das pessoas com quem eu trabalho, a gente se conheceu a partir de um contato ou de algum amigo ali em comum. 90% das vezes. Sim. E eu acho que é isso. O network é extremamente importante, cara. A gente está conversando aqui, se acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, de pintar algum trabalho em função desse vídeo aí que a gente está fazendo, eu ainda vou te contar, ainda vou te lembrar, ainda vou falar, pô, cara, lembra daquele vídeo lá que a gente fez? Então, é Sim, vai isso, rolar. Com entendeu? certeza Acho vai que rolar. a parte mais legal da rede social é essa possibilidade Ela que a gente está expande, tendo. né? Expande pra tudo, né? Muito, cara, muito, muito. O que eu já conheci de pessoas por aí, de depois ter contato pessoalmente, você, pô, tu tá do outro lado do mundo e a gente tá conversando aqui, entendeu? Então, assim, essa que é a parte legal, entendeu? A gente saber aproveitar pro lado bom. Eu acho que é a melhor coisa.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui que pode ser meio que polêmica também. Todo mundo vive numa bolha, entendeu? E Uhum. geralmente eu no caso, como eu vivo numa bolha aqui do filmmaker, eu não pesquiso muito sobre áudio, né? No caso, você como técnico de áudio aí, você deve ter, né, seu grupo de áudio, a galera que você conhece que trabalha com isso. Eu já conheço a galera que trabalha com filmmaker, com mais coisa ali relacionado, né, a essa área. Deixa eu te perguntar, por que que realmente ali, quando você pesquisa no YouTube ou no Google, tem mais assunto relacionado a tipo fotografia, filmmaker, do que som mesmo, do que capturação de som ali? Você acha realmente que ah, a profissão de som ela não é tão visada por muitas pessoas ou ela é tipo desconhecida por muitos, que a gente sabe que é importante, mas ela é desconhecida tipo desconhecida por muitos, mas sim necessária para muitos também. Para todos, na verdade, para todos, Para né? todos, né? O que eu, No o caso. que eu vejo é o seguinte, cara, pelo menos assim, a minha opinião, tá? Sim, Existe uma diferença ali de hierarquia, né? Entre som e vídeo, que eu acho que na verdade não deveria existir. São duas áreas extremamente importantes, uma não vive sem a outra, então acho que deveria ser dada a mesma importância, sim, não ter essa diferença. O que eu vejo entre a parte técnica é que, um exemplo, vocês, como editor de vídeo, a pessoa que trabalha com imagem, vocês já têm essa possibilidade de pegar o material que vocês trabalham, editar aquilo ali e jogar para a internet. sim. O cara do áudio, ele consegue captar aquilo ali. Mas de repente ele não vai ter a expertise de pô, chegar, botar na timeline ali, editar ali com a imagem e tal, botar um negócio ali em cima. Eu vou te falar, cara, sinceramente, eu sou de uma época antes de rede social. Então, assim, eu tenho isso aqui hoje como uma ferramenta para poder me comunicar com algumas pessoas, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica postando coisa. Eu não gosto, eu não gosto mesmo, apesar de eu pesquisar bastante, estar sempre em contato com algumas pessoas e tudo mais, abrir mesmo meu leque de contatos, eu não sou um tipo de pessoa participante ali de rede social. Então, assim, talvez essa seja a resposta para pessoas que de repente estão buscando ali um conteúdo ali voltado para o áudio e não tem isso, entendeu? Porque eu tô te falando por mim, eu não tenho hábito de colocar absolutamente nada na internet, a não ser em algumas situações mais pontuais ali. Agora, já teve um convite de um amigo que tá começando também e tudo mais, e ele queria que eu ensinasse, desse algumas dicas para ele, alguns toques aí de como conseguir captar sem equipamento. Como é que você faz Sem isso? equipamento? Sem Agora essa eu fiquei equipamento. curioso também. Ó, mas Essa eu quando eu te fiquei falei que a curioso. gente trabalha. Então, quando eu te falei que a gente trabalha com pessoas que têm realidades diferentes, eu tô falando contigo que tem hora que eu trabalho com um diretor que fez o. Vou dar um exemplo. O ano passado eu subi para Natal para gravar um documentário com o Marcos Prado, que é um dos produtores de Tropa de Elite. Então a Sim. gente vai com uma certa estrutura. Agora eu volto para minha realidade também, que é aqui do subúrbio, e os caras, pô, me pedem ajuda, pô, cara, eu tô gravando um curta aqui com celular e tal, como é que eu faço para captar o áudio? Essa que é a pergunta que eu ia te fazer, porque geralmente quando a gente tá ali, né, a gente tem nosso orçamento baixo, a gente consegue gravar um Uhum, filme, a gente consegue gravar um filme até com o celular. Basta você querer, você exatamente. consegue. Agora, como que a gente faz com áudio, no caso? Porque, tipo, câmera você consegue pegar qualquer câmera e fazer. Agora o áudio. Mas não é a mesma coisa de um áudio, Não, né? não é, mas Sim. é aquele negócio. Mas funciona. A pessoa tem que ter a possibilidade, tem que entender que ela captando aqui no celular, ela nunca vai ter a mesma qualidade de um equipamento profissional de áudio e vídeo. Mas, pela parte artística, ela consegue passar para a pessoa que está assistindo o que ela quer mostrar ali. Então, assim, dentro da realidade dela, ela não tem possibilidade de comprar um equipamento de ponta e tudo mais, ela vai fazer com o que ela tem. Mas se ela tiver com o mínimo de cuidado, ó, você falou o exemplo do vento lá quando a gente estava falando do documentário. Sim. Eu protegendo esse microfone aqui da ação do vento, eu não vou ter esse ruído, eu vou conseguir captar a voz, mesmo você estando no meio da Praça 15 ali no centro da cidade, e não vai ter ruído suficiente. Você vai ver ali um pouquinho do carro, vai ouvir um pouquinho dos carros, dos ônibus passar, mas é o que eu te falei da relação sinal-ruído. A voz vai estar sempre mais
próximo ali, vai estar mais um tom, um nível maior do que o ruído, entendeu? Entendi. Então, Essa assim, configuração você faz na hora ou você faz no programa de software? Tipo, num software, no caso, no programa. Essa no configuração de caso tem. relação ao ruído. Então, você consegue fazer na hora ali também. Um exemplo, você está gravando com o celular. Eu vou te dar exemplos práticos ali que o cara consegue fazer na hora ali. Um exemplo, a gente está gravando no meio da Praça 15. Tem um ruído atrás aí, parou um caminhão, um ônibus, alguma coisa, sai um pouco de perto, ou então muda o eixo de Sim, captação. sim. Porque se você cria uma barreira física entre o ruído e a fonte de captação, você de alguma forma você já está cortando um pouco daquilo ali. Então, assim, o simples fato de você girar o eixo ali, conseguir criar uma barreira ali, você já está diminuindo um pouco isso. Agora, existem N formas de você atenuar isso. Ó, um exemplo, vou te trazer as coisas mais banais, mas que faz diferença. Então, um exemplo, a gente gravou uma vez dentro de um quarto, né, numa comunidade, e tinha um diálogo ali. Como é que eu fiz para diminuir um pouco do ruído que estava ali fora? Eu peguei o colchão da cama do menino, tinha um menino que tinha uma bicama ali, estava sentado na cama e tinha um colchão embaixo. Passei a mão no colchão, botei atrás da janela do quarto, não tinha problema, que já era noite, não ia interferir em questão de luz, mas eu botei ali e já diminuiu pra caramba. Entendeu? Não tira completamente, mas consegue baixar assim muito, Ele dá uma entendeu? abafada Nossa, no eco no então, ruído, no caso, né? exatamente, Pô, que exatamente. É bacana. coisas que você tem à disposição ali. Então é isso que eu falo, é você ter essa sagacidade de você ver as coisas que estão ao seu redor e se proteger dessa forma, entendeu? Você não precisa de grandes coisas ali para conseguir resolver uma coisa que é teoricamente simples, né? Uhum. É mais a tua sagacidade. Só dica de ouro, hein? Só gema de ouro aí que o Henrique tá dando pra gente aí. O conhecimento ele só é válido se você passa adiante. Não adianta você ser o cara Exatamente. mais inteligente do mundo do que você vai morrer daqui a 10, 20 anos e aí o conhecimento se perdeu. Se você faz esse passo adiante, você está passando o conhecimento para as próximas gerações. Sim, E eu exatamente. acho que isso daí é uma das coisas mais importantes, cara. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um técnico mais antigo, o nome dele é Ricardo Cadillo, guarda esse nome. Sim. Ele é um puta técnico, trabalhou com meu pai durante anos na Caramba. TV Globo, e eu tô tendo a oportunidade de fazer assistência para ele agora. Então, assim, quando não tem job de som direto e ele precisa de ajuda, eu corro lá para ficar com ele. Por quê? Ah, Eu tô aprendendo cada vez mais e a gente troca muito figurinha. Então, assim, eu cresço como profissional e com certeza ele também, porque ele já chegou no ponto que ele, cara, ele precisa passar isso para alguém. precisa passar pra Entendeu? A alguém. satisfação dele vai ser formar um outro técnico, tão bom quanto, entendeu? Sim. E é aquela história, a gente tem pensamentos parecidos. Então, acho que nisso daí, cara, é a melhor coisa. A gente dá sorte de estar em contato, de estar próximo dessas pessoas, cara, levanta as mãos do céu e agradece para Pai do céu. Com certeza. É que nem eu tenho aqui os livros aqui do Hitchcock, né? Do Alfred Hitchcock. Cara, eu sou fã dele, sou fã do filme dele. E, cara, os ensinamentos que ele deu ali, que ele dá ali, quando ele fala do filme dele, serve pra gente até hoje. Tem muita gente que usa aí, tem muita gente que faz Exatamente. filme baseado nos filmes do Hitchcock. Se ele É tivesse segurado aquilo pra atemporal. ele, isso, se ele tivesse segurado aquilo pra ele, cara, a gente não teria exatamente filmes que a gente tem hoje. Teria morrido com Né? ele, entendeu? Então, eu acho que realmente essa coisa de você ensinar, eu como dou aula também, você ensinar, passar o conhecimento é maravilhoso. Não só você tá ali ensinando a pessoa, mas que aquela pessoa também pode ensinar outra pessoa e assim vai. É muito bom isso, cara. É E o maravilhoso. conhecimento ele vai sendo disseminado, né? Aí Exatamente. isso daí é a coisa mais importante, cara. Isso aí é essa responsabilidade social que a gente tem na verdade, não só com essa área, mas com todas as áreas. Não todas. Quando você chega num determinado ponto aí que você precisa passar isso para alguém, né? Você acaba se sentindo mais realizado quando você vê a tua realização em outra pessoa, entendeu? Eu acho que Sim. isso aí é muito bom. E Henrique, deixa eu te perguntar, que é uma pessoa aí que tem interesse, né? Tem interesse de iniciar nessa carreira aí de técnico de som, de técnico de áudio. Qual é o equipamento que ela precisa, os conhecimentos que ela precisa adquirir para isso? Cara, então, quando eu comecei com um Zoom H4n
aquele gravadorzinho Eu de tenho 4 aqui. canais. Devo É, ter. então, eu tenho até hoje o meu. Eu não quis me desfazer do meu porque, assim, já me salvou em algumas vezes. Ele é muito bom, cara. E Essa marca Zoom é muito boa. Eu tenho, o meu, se eu não me engano, é o mu- Zoom H1, eu acho, no caso. eu não posso ficar falando muito de Zoom, não, porque eu não recebo dos caras para fazer Ah, propaganda para exatamente, eles. exatamente. Mas Mas eu é sou quase, bonzinho. cara, eu sou quase um fanboy. Sou quase um fanboy dos caras. Por quê? Eu comecei com o H4N, né? Aí a gente vai acompanhando aí as evoluções, né? Aí depois dele saiu o H6, que ele tem mais algumas funções, tem mais entradas, né? São mais canais. E o legal desse H6 é porque ele é intercambiável. Os microfones que ficam ali, o do H4 é fixo, né? É Sim, aquele em X ali que você sim, consegue sim, ali sim. para 90, 120. O H6, ele tem a possibilidade de você trocar esses microfones, são intercambiáveis. Então ele vende separado um cardioide, vende um shotgun, um mini shotgun, né, um direcional. Então, assim, dependendo do que você vai captar ali, você pode trocar aqueles microfones. E ainda tem um input também que ele com mais 2 canais em cima. Você mata aquele microfone ali e coloca um input que ganha mais 2 canais. Ou seja, você acaba tendo 6 canais num gravador de mão. Eu, basicamente, desconheço qualquer gravador aí que tenha essa de mão, né? Um gravador com custo-benefício assim, absurdo, de barato, para as coisas que entrega. Aí foi ele, e aí depois dele entrou o F8. Só que o F8 já é uma outra brincadeira, né? Uma coisa É mais o mais séria, né? próximo. O F8 ele já é mais próximo ali do som device e tudo mais, né? Inclusive, quando o F8 entrou, mexeu pra caramba com essa galera. Por quê? Você estava entrando com um equipamento que, óbvio, que ele não vai ser bom igual o som device, o Encantar, mas aí te traz funções aí que são muito próximas e questão de custo-benefício. Entendeu? A gente está falando de um gravador de. Na época eu comprei, estava $1.000. Agora deve estar um pouco mais em conta. E se você for entrar para o som device e tu cantar, você vai sair da faixa dos 20 mil. Isso a gente está falando em dólar, né? Sim, Nunca em real, sempre em nunca é dólar. real. É. Exatamente. Cara, eu vou te falar, cara, é um investimento pesado. E assim, eu tô nesse tempo todo aqui, entrou um trabalhinho, eu vou comprar um microfone, vai ter um amigo que tá vendendo um outro lapela aí, eu vou lá, compro também, se tiver em boas condições, entendeu? E é assim que a gente vai montando. Eu não nasci em berço de ouro, apesar do meu pai, assim, ser uma pessoa que, porra, me ajudou, assim, não me ajudar em me dar as coisas, tudo mais, mas de orientar. Eu acho que é o que às vezes falta para quem está querendo entrar nessa área, uma orientação. De tipo, pô, cara, esse curso aqui é um curso bom, ele vai te dar uma base para você começar a trabalhar com isso. Coisas desse tipo, entendeu? Vai ter um evento grande, Olimpíada. Ó, na Olimpíada, só para você ter um exemplo, eu só no cluster que eu fiquei em Deodoro, eu startei a montagem de 11 arenas ali. E tinham 41 técnicos na minha responsabilidade ali. Então, assim, é muito importante você conhecer todas essas áreas do áudio e você saber lidar com as pessoas também. Por quê? Eu tinha a responsabilidade de entregar 11 arenas prontas, finalizadas, ali falando ali o PA, e eu tinha 41 pessoas. Eu tinha que gerenciar aquelas pessoas aí, distribuir entre as arenas ali, fazia a entrega para o Comitê Olímpico e tudo no tempo. Óbvio que a gente teve coisas ali que a gente passou uns perrengues aí, ó, vou te contar uma história rápida. Um dia antes da competição de BMX, lá no Parque Radical, que é em Deodoro também, mas é uma outra parte. Teve um incêndio no dia anterior, na madrugada do dia anterior, e uma fibra ótica que a gente tinha passado de 980 metros, ela foi danificada, e a gente teve que passar uma outra fibra de quase 1 quilômetro, faltando Rapaz, 5 horas para começar a competição. Então, assim, foi uma coisa é uma de pressão, né, maluco. cara? É uma pressão, né, mano? Quando a coisa É coisa acontece de assim na hora maluco, de cara. começar, assim, ai meu Deus. E aí E é você sempre fica com aquele assim. medo, né? Você fica com aquele medo de dar problema e você não ser mais chamado para nenhum projeto, que se queimar, entendeu? É Exatamente. complicado. Cara, esse medo é uma coisa assim que você tem em qualquer projeto que você vai fazer, existe esse risco. Mas é o seguinte, não é excesso de confiança nem nada, mas acho o seguinte, quando você tem uma boa formação
Você tem um conhecimento do equipamento que você vai utilizar e você confia nas pessoas com quem você está trabalhando, você pode ir que qualquer coisa que acontecer e vai acontecer, você vai dar um jeito, entendeu? Sim. É isso. Acho que se você... Eu, pelo menos, eu tenho esse pensamento, entendeu? Você respondeu aqui essa aqui, eu nem sei. A gente foi conversando, nem sei. Que a pessoa precisa, se ela tiver interesse em começar na carreira. Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu que a gente estudou no segundo grau, e aí o pessoal fez um grupo, se encontrou de novo, né? E aí a gente conversando, eu falei que eu trabalhava com áudio e tudo mais, e era doido para trabalhar com isso, aí começou a me perguntar, pô, cara, mas como é que tu começou e tudo mais e tal. Aí eu fui explicando, né, como que eu comecei e tudo mais, aí ele falou, cara, quais são, tipo, o que a gente precisa de fato para começar a trabalhar com isso. Foi onde eu entrei com a parte com os pilares, né? Sim, sim, sim. É o conhecimento ali técnico, né? De você fazer ter uma boa formação, né? Eu falo uma formação técnica porque o técnico de som ele tem uma coisa muito mais voltada para o equipamento ali, então acho que uma área técnica ele vai ter muito mais embasamento aí do que se ele for fazer uma faculdade de cinema. Tudo bem, ele vai para um outro caminho. Ele vai ter uma visão de tudo, né? Tanto de roteirização, produção e tudo mais, mas o que ele está se propondo a fazer é o áudio e a captação. Então, assim, eu iria pelo curso técnico, Sim. entendeu? Específico ali, né? Exatamente. Não só o curso de operador de som, quanto o curso técnico de eletrônica também. Porque o curso técnico de eletrônica, ele voltado para o áudio, né, que é o que o IATEC oferece, você vai muito mais a fundo de como que funciona o equipamento. Porque você vê que tem coisas que acontecem ali e você não sabe por que o equipamento se comporta daquele jeito. Entendeu? Um exemplo, você vai para um pico das agulhas negras, que você está falando aí de repente 10 graus, 9 graus, que é o que estava batendo lá no dia que a gente foi, você está trabalhando com equipamento em uma condição extrema. Aí você desce dali e vai para o treinamento deles ali, que já está numa temperatura diferente. O equipamento sofre isso. Entendeu? Então, assim, você com conhecimento técnico ali, você vai saber tomar as melhores decisões, entendeu? Nessas situações. Isso é uma base, é o técnico. Tem a questão do equipamento, porque na maioria das vezes o técnico ele é contratado para trabalhar com o próprio equipamento. Raríssimas as vezes que eu fui chamado para trabalhar com um equipamento de uma outra empresa e tudo mais. Por isso que eu preferi montar o meu setup de equipamento. Até porque se você trabalha... no caso, né? Exatamente. A maioria das pessoas, quando começam a trabalhar com isso, elas vão para alguma emissora, ficam lá um tempo, alguns anos, e depois saem e vêm aqui para fora para o mercado mesmo que acontece. No caso eu já fiz o caminho inverso. No caso, seu pai em si, ele trabalhava na Globo, no caso, né? Então ele não precisava ter os equipamentos. O equipamento já estava lá, no caso, né? Exatamente. E no meu caso já é diferente. Eu, como trabalho aqui fora, eu sempre preferi trabalhar aqui fora, eu tinha que montar um setup básico de equipamento. É o que eu te falei, eu comecei com H4N, 2 lapelinhas da Sennheiser, aquele G3, né? E um shotgun Sennheiser também, um MKH60. É o kit básico. A partir daí você vai sentindo as necessidades e tudo mais, você vai melhorando. Às vezes, tem um amigo que vai viajar, vai para Nova York lá, aí eu pedi para voltar. Inclusive o H6 foi assim. O amigo foi viajar, ia para Nova York, eu falei, cara, volta com traz esse equipamento aí para mim. Aí veio com o H6 e com os microfonezinhos separados. Bonitinho, vem a caixa. E aí, exatamente. Aí é sempre assim, basicamente foi assim que eu fui conseguindo montar isso, mas eu nunca parei, cara. Até hoje eu consegui finalmente. Eu tinha um sonho de montar o meu carrinho, a gente chama de o nosso sonho de kart, né? Que é aquele case lá com o equipamento lá dentro, né? Tudo acondicionado direitinho. E eu consegui montar isso agora, né? Aí é um orgulho danado, né? E aí você vê aquele sonho ali se materializado, né? É uma ferramenta de trabalho que vai te permitir entregar um material de maior qualidade, com mais profissionalismo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que dentro desses 10 anos aí que eu venho trabalhando com captação, eu acho que a ideia está sempre evoluindo e melhorando.
tanto profissionalmente como pessoalmente, cara. Sim, legal, bacana. Agora vamos para uma área mais técnica aqui. Vamos uma pergunta aqui Vambora. mais técnica. Mesmo que o áudio seja ali capturado no set ali, a gente sabe que o áudio é capturado no Uhum, set, isso. fazer um ADR ali que a gente chama, né? Substituição, diálogo automatizado. É muito comum fazer isso, mesmo tendo o técnico de som ali, o técnico de áudio ali, quando você aconselha fazer esse ADR ali. Então, você mais isso daí acontecendo em indústria de Hollywood, nos longas, né? Você tem mais tempo ali de você trabalhar em pós. Normalmente, quando você faz um trabalho para publicidade, se você grava um exemplo, você está gravando no final de semana, segunda-feira, terça-feira, o material tem que estar entregue. Entendeu? Então, assim, a gente não tem tempo hábil para poder fazer essas correções. Então, assim, a gente espera, o diretor espera que o áudio captado ali seja de extrema qualidade e Tenha que dado não certo, né? precisa ser. Exatamente, ou seja, joga na conta. Exatamente, porque acontece Confia. vezes que você grava um filme, alguma coisa, que o áudio não saiu muito bem, saiu um vento, saiu alguém Já, gritando, e aí você tem que fazer um já. ADR. Acontece de fazer. Aí por isso que eu tô te perguntando se é comum ou se você aconselha a fazer, no caso, né? Não, acontece. E assim, já teve situações que eu tive que condenar o áudio e falar, cara, não dá para gravar aqui. Aí é triste. A gente gravou uma vez, foi logo no início, na verdade foi um aprendizado, cara. Eu tive Aprendizado. contato com algumas pessoas. Então, eu acho que é muito importante você às vezes botar a cara, porque eu na época eu tinha alguns amigos que faziam um curso de teatro, eram atores, e eles queriam gravar um curta. E aí a gente montou uma equipe pequena ali para conseguir gravar esse curta deles aí, que era tipo um TCC mesmo, um trabalho de conclusão de curso deles. E aí, meu irmão, a gente viu cada coisa ali acontecer. Assim, alguns erros que foram importantes acontecer para a gente aprender. Um exemplo, a gente precisou de um gerador e aí colocaram esse gerador dentro da garagem da casa que a gente estava gravando. Tudo bem, era uma casa de 2 andares, mas se você botar um gerador embaixo ali na garagem, a gente vai ouvir o ruído daquilo ali. E era a principal cena do documento do filme, né? Que era onde a vilã se revelava ali e tudo mais. E, porra, tinha um som de um gerador ali embaixo. Falei, gente, não dá para gravar com isso, entendeu? Ou vocês afastam o gerador, coloca ele na parte de fora ou com alguma coisa ali bloqueando, né, um pouco o som, ou então a gente vai ter que dublar isso, entendeu? E aí não tinha possibilidade de botar o gerador lá fora, era mais afastado. Eu falei, gente, então infelizmente a gente vai ter que dublar essa cena, entendeu? Porque é um ruído muito grande, mesmo ele fazendo a limpeza de ruído e tudo mais, não fica 100%. Então, assim, por mais que você use softwares ali, coisas que diminuam o ruído, fica uma coisa artificial, não fica uma coisa orgânica, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil você se preocupar lá na hora, entendeu? E solucionar aquilo ali do que você jogar, empurrar com a barriga e deixar isso estourar lá na É, edição. Por isso que eu te falei que eu às vezes eu não conheço o editor, nem sei quem é o cara, mas eu penso nele pra caramba, entendeu? Porque sou eu que estou assinando ali a captação ali, o som direto, entendeu? exatamente. Caramba, cara, que loucura, hein? Rapaz, Ali, imagina. cara, tem tanta história, cara, que se a gente ficar aqui, a gente fica aqui horas aqui conversando, é muita coisa. O que acontece, cara? A gente que vive nesse meio de audiovisual, de cinema, sabe que as coisas são intensas. Só Então, entendo. assim, às vezes você tem uma coisa de 1 ano aí, cara, você já viveu cada coisa aí, que tem gente que não vive em 10, 20 anos, É o entendeu? que eu É tava falando com a muito. galera é o que eu tava falando com a galera que eu entrevistei. Geralmente quem faz faculdade tá ali vendo ali só a teoria, e quando finalizar a faculdade que vai ver a prática realmente, entendeu? E Exatamente. a pessoa que não fez faculdade, tá ali já vivendo a prática ali, já tá aprendendo teoria, já tá ali caindo em cima, e às vezes tem um pouco mais, não de conhecimento técnico no caso, mas tem mais conhecimento do que a pessoa que tá ali no meio da faculdade, vamos botar assim, né? Exatamente. Por isso, cara, que a gente não pode entrar nessa coisa de querer botar, padronizar, né? Querer colocar as coisas tudo dentro de uma caixinha aí e todo mundo é assim, não. Cada um tem uma personalidade, tem um jeito diferente e coisas que podem ser agregadas. Então, se você corta isso, você quebra isso da pessoa, automaticamente você está cortando a tua entrega final, entendeu?
de repente está deixando de mostrar alguma coisa que seria super legal e você está se polindo ali para entrar ali num padrão aceitável, entendeu? Eu sou totalmente avesso a esse tipo de coisa, então eu prefiro sempre pensar no que eu estou sendo, no que eu me propus a fazer. Bacana, bacana. E quais são os equipamentos que você tem hoje aí, Henrique, que você trabalha? Tipo, você tem o Dead Cat ali, o famoso, né? O Tem, coxamento ali peludinho, você tem o Wield X, tem né? que Que ter, seria também o bastão, você tem tudo aí? Quais são os tem que equipamentos aí ter. que você tem aí? Um cara Cara, profissional já. é o que eu te falei, eu fui montando aos poucos, né, com esses gravadores até chegar no F8. Inclusive, eu comprei um segundo F8 para montar uma segunda unidade. A minha ideia era o quê? Montar o equipamento que eu utilizo e vira e mexe acontece de outros técnicos ou algum contato que eu tenho e precisar de um equipamento, um microfone, um console, um mixer. Aí eu vou lá e coloco, dependendo se eu for uma pessoa de confiança e tudo mais, até porque a gente tem um cuidado e um ciúme muito grande com o nosso equipamento, né? Exatamente. Eu falo, eu dou essa comparação, é meio escroto, entendeu? Mas assim, eu dou essa comparação como se eu estivesse emprestando a minha namorada. A namorada é a coisa mais sagrada ali do mundo, entendeu? Então, assim, a gente cuida do equipamento ali como se fosse um ouro ali, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Até porque, assim, o equipamento, ele, dependendo das condições de uso, de quem está manuseando aquilo ali, você diminui a vida útil dele, né? Sim. E hoje em dia, cara, você comprar equipamento tá ficando cada vez mais difícil. Então, E a por isso que a indústria gente tem que eletrônica tá ficando cuidar. cara, né? Assim, de uns tempos para cá, ele permitiu, ele foi muito democrático, né? De permitir que pessoas como nós, que não têm uma condição de vida abastada, está permitindo a gente poder comprar, mesmo com algumas dificuldades, mas permite a gente conseguir acessar esses equipamentos. Sim. Só que tem que ter uma manutenção, um exemplo, microfones. Tem que ser feita a manutenção, ter uma assistência técnica para você de tempos em tempos, sei lá, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, óbvio, depende da realidade de cada um. De fazer uma revisão ali, de fazer um check-up nas cápsulas, tem que ter esse cuidado. Já aconteceu comigo, já deu para quase perder um microfone novo, com 6 meses de uso. Eu fui fazer uma peça de teatro uma vez, e os atores eles usavam aquelas roupas de fantasia mesmo, né? De desenho animado. E eles suam muito ali dentro. E você mesmo tendo cuidado de colocar dentro de... A gente, no caso, usa das duas, ou usa um saco daqueles de fechar, né? Ziploc, ou então a própria preservativo, uma camisinha mesmo. Você coloca aí e fecha em cima com elástico para evitar de gerar umidade e estragar o transmissor. E não abafa, Mas não, mesmo, Henrique? não, você deixa a antena para fora. Você Ah, só sim, sim. fecha só o transmissor e deixa a antena de fora. Ah, O sim. problema, o que aconteceu? Com a umidade, foi caindo dentro do plástico. E aí o que aconteceu? Suou tudo aí dentro, suor, o que acontece? Oxida Oxida. metal, né? Uhum. Aí no dia seguinte o negócio já não funcionava mais. Aí eu falei, Rapaz. cara, e agora e tal? Aí fui descobrir uma assistência técnica, uma Eurobras que tem ali no centro da cidade, que é a assistência técnica da Sunrise. Aí fui lá, fiz a manutenção, porque não valia a pena eu comprar o outro, entendeu? Então, assim, era melhor consertar aqui aí, gastei uma nota, mas era isso ou perder o microfone. Aí eu aprendi que o cuidado que eu tinha deveria ser muito maior para não acontecer aquilo aí novamente, entendeu? Sim, E é é experiência, né? isso, Vai aprendendo, né? No caso, né? Tem que exatamente. acontecer pra você saber que isso aconteceria. Senão você nunca ia Cara, saber. a vida, ela ensina pra gente da melhor ou da pior forma. Cabe nós a escolher a forma como a gente quer aprender, da melhor ou da pior forma. Exatamente. Basicamente é isso. Sim. E aí, voltando para a parte do equipamento, né? Eu fui comprando aos poucos aí e eu consegui montar esse som de kart, né? E agora ele tem, você deve ver aí na foto, né? Ele tem um monitor de vídeo, né? Eu recebo um sinal SDI ali, ou via wireless pelo Teradek. Então tem o vídeo do que eles estão captando ali. Eu tenho monitoração de áudio que eu consigo mandar para o diretor,
meu assistente, né? Com um boom ali, para ele ouvir também o que está sendo captado. E ali eu tenho o mix ali, que são 8 canais, né, da Zoom, e como eu comprei um segundo mix, eu consigo colocar ele escravo do primeiro, então eu consigo expandir de 8 para 16 canais. E isso a gente falando de um gravador de $1.000. Qual é o gravador de $1.000 que vai me dar a possibilidade de gravar em 16 canais? Tudo bem, eu estou usando 2 gravadores, mas Sim. é um custo-benefício muito, muito bom. E eu basicamente não consegui achar. Mesmo a Sound Device tendo lançado essa linha Mix Pré, não sei se você já viu, tem uma linha mais abaixo, é uma linha de entrada mesmo da Sound Device. Sim. E eles só fizeram isso depois que a Zoom entrou com o F8, né? Que aí começa a concorrência. Começa Os caras não querem... livre mercado, né? Essa que é a vantagem, cara. Isso que é bom. O maior beneficiado somos nós, consumidores. Graças a Deus. Levanta a mão aí. Não, e é assim que a tecnologia vai melhorando, cara. Eu trago aqui para o nosso exemplo. Eu ainda peguei essa época, eu ainda era criança, mas eu peguei essa época, na época que foi privatizada a telefonia aqui no Brasil. Então, antigamente, meus pais tinham que entrar numa lista, esperar não sei quantos anos, sim, e quando você conseguiu comprar o celular, era como se fosse um carro, entendeu? Linha telefônica, entendeu? Era isso. Era coisa de só gente quem tinha telefone era rico. Exatamente. E hoje em dia, cara, tu pega qualquer um aí na rua aí, tá com 2 telefones no bolso, um em cada bolso, entendeu? Então, assim, o mesmo está acontecendo com equipamento audiovisual. Ainda falta melhorar? Com certeza. Mas se a gente for olhar na linha do tempo, muita coisa já melhorou, cara. A gente está tendo possibilidade de hoje de ajudar a galera que está numa comunidade e querer mostrar a realidade deles. Sim. Onde a gente pensaria fazer isso há 5 anos atrás, entendeu? Deixa eu te perguntar aqui, Henrique. Segurar o bastão por muito tempo, dá dor na coluna? Como que é isso aí, cara? Porra, cara... No final do dia, tu tá arrebentado. Rapaz, quando a gente aconselhado voltava... a ficar quantas horas ali segurando o bastão? Ou até a cena... Eu sei que até a cena terminar, mas quantas horas uma pessoa consegue ficar segurando o bastão ali? Cara, vai muito da situação, entendeu? Um exemplo, se você estiver fazendo um longa, você não vai ser o único microfonista ali. Você tem que ter pelo menos 2 ali, 2, 3, porque aí, no caso, um vai revisando com o outro, dependendo da cena que você só precisa de 2, um tá ali sendo poupado, na próxima o cara entra ali, entendeu? E vai revisando. Aí é onde entra o trabalho de equipe, né? Sim, porque no começo não pesa muito, mas você fica segurando por muito tempo, a gente sabe que certeza. Realmente pesa, né? Cara, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a perceber isso foi comprar uma vara de carbono. Vara de carbono. Porque ela é mais leve do que a vara de alumínio. Sim. E aí, outra coisa resistente também, se não me engano, né? É mais resistente também. Ela tem mais resistência e mais leveza em relação à de alumínio. Agora, uma coisa que eu percebi também é o próprio transmissor, que eu não uso com cabo, eu uso via rádio, né? Via sinal ali. Então, ao invés de eu usar o boom com cabo, eu uso um plug-on do sistema da lapela, e aí vai sem fio. Só que você tem um jeito ali de você colocar ele e o peso não ir tudo para frente. Você consegue distribuir um pouco o peso. Com coisas que você vai pegando só na montagem. Se você jogar o peso todo para frente, o que vai acontecer? Ele vai tender a cair. Quando você joga ele um pouco para trás, você está dividindo o peso na vara, né? Então você deixando ela esticada e o transmissor um pouquinho mais para trás, ou tem umas varas que o transmissor fica na ponta, bem na base da... Aí é melhor ainda, é o melhor de junto. Sim. Então esse tipo de coisa você só vai pegando meio que na prática, entendeu? Ninguém te ensina isso. Eu particularmente só aprendi, eu tive que aprender sozinho. Sim. Literalmente. Rapaz, olha que experiência bacana, hein? Eu voltando quando a gente estava gravando Irmãos por Escolha lá, a gente voltava lá da montanha, cara, eu chegava no quarto do hotel, eu deitava no chão, porque era o único lugar reto que eu conseguia esticar a coluna. E, cara, eu ficava ali uns 40 minutos deitado no chão ali, passava uns salompas ali, uma coisa para amenizar um pouco, tomava um banho de água quente para dar uma relaxada nos músculos. Esse era o meu pós-set de gravação. Rapaz. Era basicamente todo dia. E isso tirar carrapato, né? Mano, era muito carrapato. Muito. Rapaz. Já te tirava uns... Tirar carrapato é boa, hein? Deixa eu te perguntar, Henrique, no caso, que hoje em dia a gente tem microfones do wireless, no caso, né? Você já correu algum caso aí de você ter interferência do wireless do monitor?
que vem aí do Pô, computador. acontece. Acontece muito, né, cara? Até celular, cara. Mas Até aí você celular. perde o som, você perde o áudio, como que é isso, cara? Perde, porque ele entra o ruído, Então, entendeu? rapaz, e aí? Como que a gente resolve esse Não problema? sei se você, eu não sei se você lembra, já teve uma época da internet de escada, não Sim, sei se você vai lembrar, quando, sim. quando o telefone ia tocar, você sabia porque Exatamente. Que fazia o que barulhinho. acontece? É o sinal que está chegando ali no aparelho, entendeu? E mesmo eles trabalhando numa banda de frequência diferente, mas se Sim. você tiver uma proximidade muito grande, interfere sim. A ponto de eu precisar tirar o celular do bolso do ator ou da pessoa que eu estava entrevistando porque estava gerando um certo ruído na banda de frequência que eu estava usando. Então, Sim, além de eu tirar o telefone próximo ali, eu tinha que mudar o banco de frequência. Eu exatamente. acho que e é bom você sempre estar conferindo. Por exemplo, você chegou no lugar, escaneia, ele tem uma função ali de você escanear os blocos ali de frequências que estão mais limpos, né? Estão mais livres. Então é sempre bom você chegar um set um tempo antes ou no dia anterior, melhor ainda, se você tiver a oportunidade de ir no dia anterior, de repente ir lá fazer um tech scout, visitar a locação para você entender como é Sim, que é a relação a ruído e tudo mais. Você vai mais preparado, né? sim, Do que você exatamente. chegar lá na hora e dar de cara com a ação acontecendo ali, né? Sim, com Eu certeza. me viro nas duas situações. Óbvio que se você puder se antecipar algumas coisas, é bom para você e para a Sim. equipe, entendeu? É. Pô, bacana, cara. Interessante isso aí, porque eu já passei também por uma situação em que a gente estava gravando um tutorial, e esse tutorial a gente usava o microfone wireless, no caso, né? O microfone sem fio, e a gente tinha Uhum. o flash da câmera, né? Que a gente estava fazendo fotografia com flash, e toda vez que a gente apertava o flash, o microfone cortava, entendeu? Mas tu viu logo que. Exatamente. Era um problema. Vê como é que vocês resolveram lá. Rapaz, eu nem lembro como a gente resolveu, não. Eu sei que eles mudaram alguma coisa lá na câmera, eu não sei se eles desligaram o som, eu não sei o que que eles fizeram. A gente mudou e a gente mudou a frequência, ou a gente trocou, né, o espaço de um do outro e eu acho que funcionou. Mas é um problema que a gente enfrentou lá. Depois disso eu E nunca isso é mais uma tive, coisa não. que. E até com a luz também, dependendo do tipo de equipamento de iluminação que é utilizado, ele gera um hum ali, um ruído Sim, de som também. A luz, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre, tem que estar ligado no set inteiro, cara. sim, Porque como a gente está ali, a gente está ouvindo. Então, assim, a gente tem que eu faço um exercício de chegar no set, fechar o olho e tentar identificar o que eu estou escutando. sim. Entendeu? Para saber se o que eu estou escutando ali eu consigo contornar ou se é uma coisa que eu não tenho como. Um exemplo, a gente foi gravar uma vez e o cara na rua de trás estava com uma serra elétrica cortando, fazendo poda de árvore. Na rua de trás. Você E escuta aí? tudo, cara. Caramba, é horrível, cara. É Tudo. horrível. Cara, tem situação, cara. Eu normalmente, quando eu microfono à toa e aí eu vejo que não vai começar ou, pô, ainda vai ter um tempo ainda, eu costumo mutar o canal. Por quê? Tu escuta tudo, Sim, entendeu? sim. E aí, pô, tem uma bela hora lá que tu olha para um lado, o outro, tu tá escutando barulho de alguma coisa caindo de água. De água jogando. Eu falo, pô, tem água aqui. Aí eu escuto o barulho Ah, tá da no banheiro, descarga. Eu né? falei, pô, É, que... aí agora, quando o cara saiu do meu campo de visão, eu vou lá e mudo o canal, entendeu? Pra não ter esses problemas. Se as vizinhas fofoqueiras soubessem como fazer isso, elas compravam um gravador pra elas. Pô, Meu amigo. mano, e tem gente que sabe, cara. Assim, a galera que conhece, entendeu? Sabe que o técnico de som escuta tudo. E aí fica naquilo, pô, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Eu falei, cara, olha só, a fofoca, ela só existe quando a informação é passada e repassada. Se Sim, eu não te passar a informação, não existe fofoca, entendeu? Então eu já corto o negócio aí, entendeu? tá. Porque a gente escuta tudo, cara. A gente escuta tudo. Ninguém precisa falar nada. A gente tá ali, a gente tá onipresente quase. É, exatamente. Que bacana, cara. É. Ô, Henriquezão, vamos finalizando aqui. Deixa eu te perguntar, cara, a mensagem de inspiração aí pra galera que tá começando hoje na área de técnico de som, a galera que tá começando hoje aí, uma mensagem pra galera aí que você queira deixar. Cara, eu vou falar o seguinte, eu vou tentar falar para mim mesmo há 10 anos atrás, lá no começo. E essa seria a próxima pergunta, mas tudo bem. Mas Vou falar para os dois. vai lá. Gente, busca informação. Primeiro de tudo, é buscar informação em conhecimento. Eu bato na tecla desses três pilares.
É o conhecimento, a formação, né, técnica sua, o teu equipamento que você vai utilizar e o teu network, entendeu? Quanto mais pessoas você conhecer, pessoas da área, né? Que possam somar com você. Eu não estou falando de técnico igual a você, não. É um fotógrafo, é um produtor, é um diretor de cinema que está começando também, que quer fazer portfólio, entendeu? Eu, no início, eu fiz muito curta, clipe, tudo, cara, tudo que aparecia eu abraçava e fazia. Tudo. Por quê? Aquilo ali é como se fosse um treino, entendeu? Pensa como se fosse um treino. Para na hora que você chegar lá na Copa do Mundo, lá, no negócio sério mesmo de verdade, você vai estar mais do que preparado. Você pode ter medo, entendeu? Você pode ter aquele receio de falar, caraca e tal, mas não sei o que mais, você não vai deixar aquilo ali te travar, entendeu? Aquilo ali é um negócio que vai te impulsionar, entendeu? A buscar e fazer cada vez melhor, entendeu? Então, acho que é isso, cara. Não é fácil, a gente passa por dificuldades também. Se eu te falar que é um mar de rosas, eu vou estar mentindo para você, entendeu? Eu, às vezes, eu passo uns perrengues assim, que, cara, eu às vezes penso, falo, cara, será que é esse caminho que eu tô seguindo, é isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, eu olhando lá de trás e falo, cara, era isso aqui que eu queria fazer. Então, assim, não adianta a gente reclamar e ver a primeira dificuldade ali e querer jogar tudo pro alto, porque nada na vida vem de mão beijada, entendeu? Tudo vem com sacrifício, vem com dificuldade, e eu acho que aí é onde a gente dá mais valor, quando a gente consegue. Porque você olha lá para trás, você vê todas as dificuldades que você passou, todo o caminho que você percorreu até você chegar onde você está hoje. E eu acho que é isso, naqueles momentos aí que você está mais cabisbaixo aí, mais desanimado, de repente, pô, não pintou aquele job que você estava querendo fazer, entendeu? Pense que outros irão surgir, outras portas irão abrir, entendeu? E, cara, foco na tua direção, onde você pretende ir, entendeu? E vai até o final, mano. Aproveitem a rede social para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou aqui no Brasil, você está na Irlanda, no outro lado do mundo, a gente se conheceu e eu tenho certeza que a partir desse momento aqui, cara, porra, a gente vai somar um com o outro, que você precisar, porra, precisou de um contato, ou uma parceria, alguma coisa assim, porra, a gente vai fazer, ou, porra, precisou de alguma indicação, acho que é isso, desse meio que a gente trabalha, uma das coisas mais importantes é isso, a gente fazer um pra caramba. Eu acho que é o básico, o princípio. Muito obrigado, Henrique. Entrevista maravilhosa. Muito legal, cara. Muito legal mesmo aí. Muito obrigado pela sua presença. As redes sociais aí do Henrique vai estar aí, o site, tudo aí vai estar na descrição. Todas as informações do Henrique Campos está aí para vocês. E se precisarem, procurem esse técnico de som, que é um cara aí exatamente exemplar. Muito obrigado, cara. Estamos juntos, cara. Valeu mesmo, gente. A gente vai encerrar por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Bons estudos. Valeu, galera. Todos chegaram contato, confere? Sim, senhor. Mas todos chegaram, confere? Sim, senhor. Simplesmente porque vocês estavam em grupo.